praticar. Senão a gente só falar, passar a mensagem e não praticar, vamos ser muito falso, né? E a vida não é para isso. Então a gente está aqui para realmente evoluir espiritualmente. Quero agradecer o convite, então, feito pelo Anderson e agradecer os trabalhadores da casa, a mentoria espiritual que faz presente, e que a gente possa, então, ter um bate-papo nessa tarde de sábado sobre a fé transporta montanhas. Quem tem fé aí, levanta as mãos. Fé de verdade, fé verdadeira mesmo, porque a fé ela é praticada, né? Na realidade, a fé ela é praticada. Quanto mais você ouve o Evangelho, quanto mais você estuda o Evangelho, você de fato vê o quanto a gente vai evoluindo e vai crescendo. Porque nos dias de hoje, o mundo que a gente está vivendo aí, se a gente não tiver muito alicerçado na espiritualidade, está trabalhando mesmo a nossa vida espiritual, a nossa fé, fica um tanto quanto difícil, que o mundo fenomênico, o mundo material, ele está bastante conturbado, mas se a gente tiver essa fé alicerçada em Deus, em Jesus, a gente consegue viver, a gente consegue tocar essa vida, porque, como Jesus disse, na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele disse, eu venci o mundo. Alguém aqui conhece aquela série The Chosen, na Netflix? Estão assistindo? Olha que sofrimento. E ali é apenas um teatro, né, mostrando o que aconteceu com Jesus. E olha quanto ele também sofreu, né? Estando aqui, passando por essa terra aqui, o que ele teve que passar aqui, né, nesse plano terrestre. A gente passa, nós estamos aqui em evolução. O importante é de estudar e a gente assimilar isso, trazendo para a nossa alma, para a nossa vida, e que possamos praticar um pouquinho que seja, cada dia mais, melhorando um passinho a mais, rumo à evolução, já é de grande valia, não é verdade? Então, nesse tema do capítulo do Evangelho, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre o poder da fé. Diz assim, quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos a seus pés e lhe disse, Senhor, tem de piedade do meu filho, que está lunático e sofre muito, ora cai na água, ora cai no fogo, e eu apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. Olha só. Então, esse senhor, antes de chegar a Jesus, ele já tinha passado pelos discípulos de Jesus, para que pudesse curar essa criança. Eles não conseguiram. E aí então, veio até Jesus, e Jesus respondeu para ele, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Que se vocês analisarem, nós estamos em 2025, mas lá no tempo de Jesus, quando ele esteve aqui há 2025 anos atrás, os discípulos, eles titubeavam, eles não acreditavam, eles tinham muita dúvida, eles mesmos, sabe, não tinha força suficiente para... E Jesus falava assim, olha, está chegando a minha hora. Ele avisava, a minha hora está chegando, ou seja, preparem-se. E eles não entendiam que ele estava falando, para preparar para quê? Mas só vai nos deixar por quê, mestre? Porque não pode continuar com a gente aqui, nós juntos, trabalhando juntos. Ele disse, não, a minha hora está chegando. Ele sempre avisava, né? Então, quando ele fala a raça incrédula, ele fala não só para os discípulos, mas para o povo da época também, raça incrédula e depravada, ou seja, falta de confiança genuína em Deus. Falta de confiança genuína. E será que isso acontece até hoje? Será que a gente tem realmente essa convicção da fé? Trazei-me aqui essa criança, e Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Olha só então, porque Jesus era Jesus, né? Jesus já veio com a missão própria para isso, para mostrar mesmo, na realidade ele deixou bem claro para nós que estamos aqui, que ele disse assim, que vocês poderão fazer as obras que eu fiz, ou ainda outras maiores. E aí que está a nossa parte, realmente a gente cultivar essa fé, para que a gente possa realmente acreditar que poderemos fazer o mesmo milagre que Jesus fez. Ele disse que sim, passou para nós que sim. Então,
devido às pessoas ainda viverem muito presas às coisas materiais, isso atrapalha o crescimento da fé. Isso faz com que as pessoas elas fiquem divididas entre o céu e a terra. Acaba dividindo. Por quê? Quer ter fé, ao mesmo tempo, as coisas materiais, elas nos envolvem, elas tomam conta da gente. Jesus estava frustrado, pois seus discípulos dependiam dele para resolver tudo, ou seja, os discípulos ainda tinham medo, eles tinham medo. Quando Jesus fez aquela divisão, que ele disse, olha, de 2 em 2, vocês vão cada um para uma região, para poder pregar a palavra, para poder levar a minha palavra a essas pessoas, eles tinham dúvidas, ficaram com medo, mas como? Vocês vão fazer milagre no meu lugar, mas como que a gente vai fazer milagre, Jesus? É só o Senhor que faz milagre. Ele disse, não, que vocês também poderão fazer. E ele dividiu, mandou 2 discípulos, 2 apóstolos para cada região, para que eles pudessem fazer o trabalho de Jesus. Porque Jesus, ele teve pouco tempo, ele sabia que o tempo dele era curto. Ele precisava preparar essas pessoas para poder deixar no lugar dele, que ele iria embora daqui. E continuando, ele fala assim, então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e perguntaram, assim, disseram para ele, né? Por que, Jesus, por que não podemos expulsar aquele demônio daquela criança? Jesus respondeu, é por causa da vossa incredulidade, porque eu vou digo em verdade, se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Apesar do empenho e a vontade dos discípulos, eles ainda que faltava a confiança, eles não confiavam neles mesmos. E nós, será que de fato a gente confia? Será que quando a gente tem um problema nosso em casa, seja na família, seja no trabalho, seja financeiro, não importa qual seja o problema, a gente confia de verdade? Percebe que quando você vai ao correio, só para ilustrar, você vai ao correio e coloca lá um Sedex 10, não sei se existe ainda o Sedex 10. Você vai lá, coloca um Sedex 10 e a promessa do correio é que ela faça o quê? Que entregue amanhã até às 10 horas. E a gente paga e confia. Olha só, a gente paga e confia que amanhã às 10 horas vai estar lá a encomenda que a gente mandou. Quando eu tenho um problema para resolver, uma questão familiar, e eu oro ao Senhor, Ele diz, amanhã até às 10 horas, eu vou te dar a resposta. A gente fica calmo, confia, entrega. Se eu vou no correio, eu pago, entrego, vira as costas. Já mandei amanhã até às 10 horas. Confiança total no correio. E em Deus? Acreditamos de verdade que Ele vai resolver aquele problema? Aquela questão que a gente tem, a gente realmente consegue entregar para Ele, seja feita a vossa vontade, não a minha vontade. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Essas são as montanhas. Porque quando ele falou que a gente poderia transportar a montanha de um lugar para outro, não é pegar um morro realmente de morro, passa para o lado de lá, não é bem isso. A montanha que ele fala são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Por exemplo, a semente, para ela poder germinar, ela tem que romper a terra. A semente, você joga ela, ali dentro já tem uma árvore. Dentro da semente, pequenininha, já tem uma árvore. Só que se você não plantar, e ela não romper a terra, para poder enfrentar as tempestades, o sol, a chuva, ela não vai germinar. E ela não vai dar fruto. Mesma coisa nossa. Então ele fala que se trata das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, o egoísmo, o interesse material, que muitas vezes está acima de tudo. Quanto mais você se envolve materialmente, mais envolvido você fica. Quanto mais você ouve as notícias, quanto mais você fica ligado nas notícias, mais aquilo te pega, te desanima. Então não dá mais para assistir alguns canais, não é verdade? E a gente fica aí ouvindo coisas que não tem nada a ver. E muitas vezes coloca um medo tão grande, imagina.
Uma pessoa assistindo aqueles jornais que falam sobre assalto, que está roubando isso, matando aquilo, aí fica vendo aquilo, não tem vontade de sair de casa, tem medo de sair no portão, porque aquilo entra na mente da gente. Percebe que a mídia ela consegue influenciar a nossa mente? Por exemplo, agora na época do frio, o que vem na mente da gente? É época de gripe. E aí a televisão, qual que é a propaganda? Benegripe, não sei o que, um monte de remédio falando de gripe. E a gente ouve aquilo e já aceita a gripe. Às vezes a gripe nem está com a gente, está passando lá na quadra de baixo. Você pensa assim, nossa, deu uma espirrada, é gripe. Já chama gripe. Olha o tamanho da nossa fé, olha só o tamanho, olha o que a nossa mente é capaz de fazer com a gente. Então, tudo isso faz com que ele seja uma montanha para nós. Tudo isso são coisas difíceis de transpor. Então, hoje está tão comum assim, talvez as doenças, que antigamente, só para ilustrar, para vocês entenderem, antigamente, meu cabelo é branco, vocês perceberam não? Lá atrás um pouquinho, quando a minha mãe, por exemplo, falava assim, ela tinha uma amiga que estava com aquela, sabe aquela doença? Não? Pegou já não? Fala meu nome. Antigamente, lá atrás, quando minha mãe ou uma mulher falava, a pessoa falava, você viu a fulana, batia na boca assim, está com aquela doença. Hoje não, você viu que o fulano está com câncer, outro está com câncer, virou o quê? O novo normal. Gente, virou o novo normal? Onde está a nossa fé? Que estamos ficando cada dia mais doentes. A doença está aumentando cada vez mais. Mais gente com câncer, mais gente com Alzheimer, mais gente com Parkinson, mais gente com uma série de coisas. Onde está a nossa fé? Onde está o nosso olhar? Porque diz que tem a treva e a luz. Onde é que está o nosso olhar? Na treva ou na luz? A gente acredita mais em Deus ou nos remédios? Então, só para dar uma ilustrada, como que está a nossa mente? Como que a gente lê o Evangelho, a gente estuda o Evangelho e crê naquilo que está escrito? E olha e fala, puxa vida, eu preciso melhorar isso aqui. Aí ele continua dizendo, porque assim, quando o Evangelho entra na nossa alma, ele ensina a fé. Né? A nossa mente tem que abrir a nossa mente para o estudo do Evangelho e entender. Eu estou assistindo aquela série que eu falei para você, do Chosen. Quando você vê o Jesus fazendo os milagres, é a coisa mais linda do mundo. Como que ele fazia o milagre, que convicção, que ele usava o amor e a verdade. Não tinha dúvida, nenhuma dúvida. Então é muito lindo quando você vê a questão do milagre que ele faz. A fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo, ele diz. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, pois ela confia. Dá a paciência que sabe esperar, porque tendo o seu próprio ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. Mas muitas vezes, nós é que vacilamos. A gente vacila. Ao mesmo tempo que você sai daqui tomado da palavra, você sai com o coração convicto, você sai daqui bem, você entrou mais ou menos, sai daqui otimamente bem, a palavra veio, tocou sua alma, tocou seu coração. Aí quando volta para casa, volta para os problemas, e é lá que a gente tem que estar bem. E é lá que a gente tem que estar preparado para poder enfrentar, para poder realmente superar. Que problemas todos nós temos. Só que acabou os problemas, a gente já foi embora. Então a gente sempre terá problema. Só que a gente pode resolver com calma, com paciência, acreditar mais, orar mais. O mundo está precisando de oração. Quem aqui faz oração pela paz mundial? Quem aqui faz oração pela... Isso. Quem faz oração pelo bem do Brasil? Está precisando. O Brasil está precisando de oração. Muita oração. O mundo está precisando de oração. Depois que eu comecei a frequentar a doutrina espírita e fazer alguns cursos e participando e tudo mais, eu faço Coen lá em Bauru, e eu tenho acordado às 3 da manhã, 4 da manhã, para fazer oração para o Brasil e para o mundo.
precisa. O Brasil está precisando. O mundo está precisando. Essa regeneração que estão falando não é uma coisa que vai acontecer de hoje para amanhã. Leva-se um bom tempo. Mas nós que temos essa fé, nós que estamos focados em Jesus, a gente que está participando, que está fazendo parte do movimento, que procura Deus, que busca Deus. Vocês não estão aqui à toa. Vocês vieram porque a alma de vocês está precisando, está pedindo mais força, pedindo mais orientação, e está clamando pelo povo. A gente precisa muito disso. Nós precisamos fazer. Porque é muito fácil a gente julgar. É fácil demais a gente julgar. Fala de tudo que está acontecendo. Mas o que a gente pode fazer? O que está acontecendo, por exemplo, lá em Brasília, o que nós podemos fazer para ajudar Brasília? Oração. Ninguém vai empunhar uma arma aqui para resolver dessa forma. A gente vai pegar o nosso evangelho. E através do evangelho que a gente vai resolver. Vamos fazer a nossa parte. Porque, mas eu não resolvo nada, eu sou muito pequeno perante o problema. Mas faça sempre. Gente, isso é muito importante. Faça sempre a sua parte. Se outro não fizer, o problema é dele. Faça a sua. Dê a sua contribuição. Isso é muito importante. Né? Ele continua dizendo o seguinte: a fé incerta, Kardec fala, a fé incerta somente sente a sua própria fraqueza porque está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e quer suprir a força pela violência. Essa fraqueza é uma coisa que não é sólida, né? Na realidade, às vezes, a nossa fé é mais um desejo do que uma convicção. Eu tenho fé que eu vou conseguir aquilo, mas talvez seja um desejo. Apenas um desejo. Não tem aquela convicção de que realmente vai conseguir. De entrega mesmo. Fala, não, amanhã eu tenho certeza que eu vou orar e que amanhã eu vou ter essa resposta. Então a gente tem que chegar nesse nível de ter certeza de que a gente será atendido. E Deus atende as orações? Atende? Verdade? Atende. Só que para isso a gente tem que crer. Quando Jesus ia fazer os milagres, como é que ele falava? Tu crê? Levanta e anda. A tua fé te salvou. Nunca ele disse que era ele que salvava. Nunca disse. Então a tua fé. E qual é o tamanho da fé? É a nossa fé que vai curar. A nossa mente cria doença. E a nossa mente, ela cura doença. Desde que a gente tenha fé. Kardec diz assim: a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso se guardar de confiar a fé com aparências. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui, ou seja, que possui humildade, coloca a sua confiança em Deus mais do que em si mesmo. Porque sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem Ele. A gente não é nada sem Deus. E Deus precisa da gente. Deus precisa da gente? Precisa? Precisa. Deus precisa que alguém venha aqui, pegue o microfone e fale. Deus precisa que alguém que venha aqui e dá um passe. Deus precisa que venha aqui alguém e faça algum trabalho. Que faça um trabalho de distribuição de cesta, como vocês fazem, enfim, um trabalho maravilhoso. Deus precisa de nós. Nós precisamos de Deus, mas Deus também precisa de nós. E Ele conta com a gente. A presunção é menos a fé do que o orgulho. E o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção e pelos fracassos que lhe são infligidos. A fé, ela produz serenidade no espírito. Quando a gente tem aquela fé fervorosa, ela atinge as camadas mais profundas. E a gente então deixa de ter dúvida, deixa de temer, deixa de ter medo, porque a humanidade está assustada, está com medo. Lembra do vírus 2020? Todo mundo assustado? Assustou a humanidade. Não foi o Brasil, foi a humanidade. Ficamos assustados. Percebe que eles descobriram que o medo paralisa. E paralisou. E a gente estava, cada um de nós na nossa casa, ali, trancado. E muitos fizeram muitas reflexões. Foi um momento de reflexão. E vamos refletir. Lá em 2020, quando aconteceu que
A gente fez um monte de promessa, falou alguma coisa que faria e estamos fazendo? Houve mudança de fato? Porque às vezes a pessoa prometeu um monte de coisa na época lá, que faria, que mudaria, e às vezes não mudou porque voltou ao normal. Então, para a gente parar e pensar, puxa vida. Porque vamos analisar de modo geral, a vida hoje está pior ou melhor do que no passado? Melhor. Olha como tudo está facilitado, olha a tecnologia, olha tudo. Olha o que era o ferro de passar roupa no passado. A brasa. E o ferro hoje? Só falta passar roupa sozinho. Não é? Como que será uma casa no passado? Escovão, eu usei muito escovão. Como que tirava a água do poço? Saiu, tirei. Então olha quanta mudança, quanta evolução, quanta coisa que a gente tem hoje. E será que somos ainda com tudo isso felizes? Estamos felizes? Então é para parar e pensar, Senhor, quem levantou hoje feliz da vida, já agradeceu por ter aberto os olhos, estava com saudade, mais um dia que Deus deu. Isso é muito importante. Quando a gente acordar, que a gente vê que está aqui, ó, que você está falando, porque assim, quando falar ninguém responder, porque já foi, né? Não é isso? Não é isso? Mas se você falar bom dia, a pessoa responde, opa, então eu não fui, estou aqui ainda. Não é verdade? Não, isso não é uma bênção? Porque, por exemplo, diga assim, ó, veja se esse gesto aqui é normal e simples. Pega o copo d'água e toma um gole d'água. É normal isso? Mas tem muita gente que não pode fazer. Tem muita gente que precisa colocar água na boca dele. Não é verdade? Então a gente tem que parar e pensar, puxa vida, eu vou no banheiro sozinho, eu tomo banho sozinho, faço necessidade sozinho, bebo água sozinho, escovo o dente sozinho, ninguém precisa fazer por mim. Gente, isso não é bênção? Isso é bênção. Oh, Deus, muito obrigado por isso. Isso já é bênção. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela o homem age sobre o fluido, agente universal, que lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. A fé cura a alma, né? Pela ação do pensamento, o homem pode atuar sobre o fluido universal. Por isso, ele diz, aquele que há um grande poder fluido normal junto a uma fé ardente, pode apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos. Kardec explica que nada disso é mágico e nem fora da lei de Deus. São leis espirituais e fluídicas atuando de acordo com a vontade, a fé, a sintonia entre os encarnados e os desencarnados. Kardec explica aqui. Então veja bem, como a gente tem tudo na mão, a gente vem e recebe um passe, e esse passe, quem vai dar o passe está preparado, preparou seu espírito, e quem vai receber também tem que preparar seu espírito para receber esse passe. Porque não é simplesmente vir, recebe o passe, volta para a rua de novo, e está ruim de novo, volta semana que vem de novo, e toda semana tem que tomar o passe porque está ruim outra vez. O passe é para nos deixar mais forte, para nos deixar mais convicto. A gente sair daqui otimamente bem, ter uma semana extraordinária, e poder vir aqui ajudar, inclusive a Casa Espírita precisa de ajuda, as pessoas são carentes, nós precisamos. Hoje vamos ter a distribuição da cesta básica lá no Chico Xavier, faço parte do Chico Xavier, são 300 cestas básicas, é um trabalho extraordinário, maravilhoso, muita gente envolvida, 70, são 80 pessoas para distribuir a cesta, é um movimento grande, é algo que a doutrina espírita faz, uma maestria, é fantástico da maneira que é feita, as pessoas que contribuem com a cesta, isso é coisa maravilhosa, isso é fantástico. Tal motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos, se não curastes, é porque não tinhais fé. E aqui ele fala sobre a parábola da figueira seca. Vocês conhecem a parábola da figueira seca? É o símbolo do sofrimento da pessoa que não frutificou na vida. Jesus estava voltando de Betânia, ele e os apóstolos, saíram de Betânia, e Jesus estava com fome, e ele viu uma figueira. Ele disse, vou ver se tem figo naquela figueira para comer, que eu estou com fome, Jesus. Chegando lá, não tinha nenhum figo.
E Jesus disse o que para a figueira? Que ninguém coma de ti nenhum fruto. Nossa, mas Jesus... E é assim, essa figueira não era tempo de figo. Então como é que ele poderia falar isso para figueira, né? Ó, já que você não tem figo, então que você não dê nenhum figo, mas vai ficar estéril. Ele disse isso. E os discípulos ouviram. E aí, no dia seguinte, passando de volta pela figueira, os discípulos viram que a figueira estava seca. E Pedro falou para Jesus: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Viu, Jesus? Olha só, o senhor falou ontem que ela não daria nenhum fruto. E olha como é que ela está, até a raiz dela secou. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Aí Jesus, tomando a palavra, disse para Pedro: tende fé em Deus. Eu vos digo em verdade que todo aquele que disser essa montanha, tira-te daí e lança-te para o mar, e isso sem hesitar, sem ter dúvida no coração, mas crendo firmemente que tudo que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. Então olha, ele disse assim para a figueira, que já que você não tem fruto, que você não terá mais nenhum fruto aqui para frente, que a figueira secou. Olha o poder da palavra de Jesus, mas tem um ensinamento por trás disso. Então ele fala, aqui Jesus ensina que a mesma força espiritual que secou a figueira pode mover montanhas se a gente não hesitar. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão aparências do bem. São pessoas que parecem pessoas boas, mas é que nem a figueira seca, não tem nenhum conteúdo. São pessoas que são vazias, só tem aquela aparência, que é gente boa, que é pessoa do bem, mas no fundo tem coisas ruins por dentro. Mas a realidade não produz nada. Oradores que têm mais brilho do que solidez, que não toca a essência, não toca a verdade. Porque vir aqui pegar esse microfone, não só eu posso fazer isso, o Anderson, qualquer um de vocês, se vocês quiserem, podem vir aqui e falar. Mas, uma coisa é certa, vocês que estão sentados aí, eu também sento para assistir muitas palestras lá em Bauru, vou em vários centros, vou ouvir a palavra. Nós que estamos sentados aí, vocês que estão sentados aí, a gente faz a seguinte conta, né? Você percebe se quem está falando aqui no microfone fala com a boca ou com o coração. Consegue saber isso? Consegue. Se é só palavra jogada ao vento, ao ar, palavras faladas que aí a pessoa não pratica aquilo que está sendo falado, ou não se esforça no sentido de, porque não é porque o palestrante vem aqui, ele fala tudo isso, passa e também toca na nossa alma, e a gente vira santo no mesmo instante, não é assim? A gente não vira santo, nem vai virar nessa vida aqui. Mas que tem que ter um pouquinho de melhora. Tanto quem fala, tanto quem ouve. Tem que ter uma melhora diária. Um pouquinho a gente tem que crescer, um pouquinho a gente tem que entender. Tá? Então ele diz assim, ó. Oradores que têm mais brilho do que solidez, suas palavras têm o verniz da superfície. Agrada aos ouvidos, mas quando analisadas com atenção, nelas nada se encontra, nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se qual proveito disso se tirou. Kardec alerta, dizendo que na vida espiritual não importa se a fala com eloquência, mas se transmite ideias capazes de tocar a consciência e gerar mudança na pessoa. Gerar mudança. Então, a palavra, ela veio justamente para isso. Para a gente ouvir essa palavra e dizer, puxa, será que eu sou uma figueira seca? Tá bom aqui? Alô? É para a gente entender essa palavra, é para a gente entender, sair daqui pensando, eu sou uma figueira seca? Ou vim aqui para dar fruto, ou eu sou uma árvore que dá fruto? Nós viemos nesse mundo para dar fruto, para ajudar as pessoas. Quantas pessoas na sua vizinhança, na sua casa, na minha casa, os meus vizinhos, no trabalho, estão precisando de uma
palavra que seja de conforto, de consolo, de carinho, muitas pessoas estão precisando. Então, se a gente não é essa árvore seca, a gente, nesse momento, a gente vai falar com a pessoa, a gente vai levar uma palavra, vai levar um conforto, um carinho, um consolo para aquela pessoa. Não é verdade? O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas. Cristo curava dizendo, né? A tua fé te curou. Eram palavras carregadas de amor e de verdade. Por isso que ele tinha o poder realmente da cura. O Cristo que realizou milagres verdadeiros mostrou o que pode o homem quando tem fé dizer a vontade de querer. Ou seja, tudo aquilo que de fato a gente tem vontade no coração e na alma, a gente vai conseguir, aqui a gente vai ter resultado, a gente vai conseguir aquilo. Mas tem que ter a vontade, porque às vezes a gente não tem vontade. Então Jesus perguntava, você quer ser curado? Ele perguntava antes. Ele não chegava curando, ele podia chegar curando, mas não, ele não fazia isso. Ele chegava perguntando, você quer ser curado? Você crê em mim? Os teus pecados foram perdoados. Toma teu leito, levanta e anda. Percebe que Jesus fazia os milagres e faz até hoje se a gente precisar. Mas ele quer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos pedir, nós precisamos ir até Jesus, bater na porta. Tinha uma foto agora há pouco aqui de Jesus batendo na porta. É Jesus bater na porta e a gente deixar entrar. Percebe que todo milagre que Jesus fez, ele esperava da pessoa que ela se movesse primeiro. Para curar Lázaro, o que ele fez? Remova uma pedra. Ele pediu, ele podia ele atirar. Mova uma pedra, entre em ação, faça alguma coisa. Aquele aleijado que entrou pelo telhado para ser curado, não tinha espaço para ele entrar na casa. Os amigos colocaram ele pelo telhado, abriram o telhado e colocaram. Olha o esforço de chegar até Jesus, para descer até ele. Ou seja, se eu for até Jesus, ele vai me curar. Se eu for até ele, se eu pedir a ele, ele vai curar, ele vai ajudar, ele vai nos guardar nossa alma, ele vai ajudar, não tenha dúvida. Só que para isso a gente tem que fazer a nossa parte, sempre a nossa parte. Jesus espera isso da gente, Deus espera isso da gente, que a gente possa ter ação, que a gente possa agir de verdade. Muitas vezes, na nossa própria família, temos pessoas precisando muito de uma palavra, de um abraço. Muitas vezes, é só o ouvido que precisa. Apenas o ouvido. A minha mãe vai fazer 91 anos agora em outubro. E ela mora em Penápolis. Então eu ligo toda semana para ela, né? E muitas das vezes que eu ligo para ela, ela repete as mesmas coisas. Devido à idade, ela repete muitas vezes as mesmas coisas. E aí o que a gente tem que dizer? Mãe, verdade, sério mesmo? Puxa vida, sabe assim? O que uma pessoa dessa, o que a minha mãe quer da gente? Ela quer ouvir a voz do filho. Ela quer ser ouvida. E muitas vezes a gente não para dar ouvido. Às vezes a pessoa está do seu lado, ele quer apenas o seu ouvido, mais nada. Às vezes nem abrir a boca precisa. Só de você dar um abraço, só de você acolher a pessoa, e só de você ouvir a pessoa, emprestar o ouvido, isso já é um grande trabalho. Isso já é um amor com a pessoa. Porque às vezes a gente quer falar demais. A gente quer falar muito, quer convencer a pessoa. Mas será que a gente está convencido daquilo? Ninguém muda ninguém transforma ninguém. É a palavra, é o amor, é o carinho. Deus manifesta no silêncio. Muitas vezes o silêncio é mais importante do que a palavra. Só de você abraçar, dizer, estou aqui, conte comigo. Isso já muda. Então, se a gente está aqui na Casa Espírita aprendendo sobre o Evangelho, está estudando, compreendendo como que deve ser a conduta nossa lá fora, é que a gente possa usar isso lá fora. Porque não adianta nada eu ler todos os livros da doutrina, já li o Livro dos Espíritos, 1019, né? 1019 perguntas que tem lá, já tem todos elas de cor. Mas você pratica o que foi falado?
Já leu o Evangelho não sei quantas vezes, mas você procura praticar o Evangelho? Então, o mais importante é se a gente se transforma, se realmente existe a mudança na gente. Se houver a mudança e a gente mudar primeiro, talvez por reflexo a gente consiga realmente ajudar o outro. Porque não é só falando, não é só apontando os erros, né? A gente não deve apontar. Porque na realidade está mais do que provado que ninguém muda ninguém. Se você falasse alguma coisa, aquilo resolvesse, mas muitas vezes não resolve. Então a melhor maneira de educar, de mostrar para a pessoa, educar filho, é pelo exemplo. Pelo exemplo. Não tem outra explicação. Percebe criança? Percebe a criança. O que ela vai fazendo enquanto a criancinha que ela vai crescendo? Faz tudo que o pai faz, que a mãe faz. Repete tudo. Então, é importante saber isso. Enfim, com a fé não existe más tendências que não se possam vencer. Kardec explica que a fé é força magnética e moral, capaz de mobilizar recursos espirituais e materiais. O magnetismo é uma das maiores provas de poder de fé em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que outrora eram qualificados de milagres. E para terminar ele diz assim: a fé é humana e divina. Se todos os encarnados, nós aqui encarnados, estivessem bem convencidos da força que tem em si, se quiséssemos colocar sua vontade a serviço dessa força, seríamos capazes de realizar o que até o presente momento chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Ou seja, se realmente a gente estiver convencido da força, é aquilo que Jesus disse, que vocês poderão fazer os milagres que eu fiz ou ainda outros maiores. Se a gente tiver essa convicção de que realmente eu possa fazer, já estamos no caminho certo. Então eu desejo para vocês que nós todos possamos então aumentar um pouquinho essa fé, essa vontade de ajudar, essa vontade de querer melhorar, porque a melhora que tem que haver no mundo é sempre a nossa melhora. A gente quer que todo mundo muda, quer que as coisas mudem, e as coisas não vão mudar se eu não mudar. Então começa sempre em mim. Começa em mim. Eu olhar para a minha atitude diária, para ver se realmente eu estou me transformando. Está havendo mudança dentro de mim. Então, se a gente perceber que isso já está acontecendo, já é um bom caminho. E estamos caminhando para a nossa evolução. Agradeço a vocês todos que vieram essa tarde. Vamos então, já faz a oração final, Anderson? É? Vamos lá. Quero que você feche os olhos. O professor De Luca deixou uma oração bonita aqui nesse livro, Alguém Me Tocou. Amado Jesus, analisando minha vida, constato que, em muitos aspectos, ainda sou uma figueira sem frutos. Eu não posso esconder de você que, na maioria das vezes, uma preguiça me invade e me deixa inerte diante das iniciativas que preciso tomar para alcançar meus objetivos. Creio que isso ocorre porque ainda me comporto como uma criança que deseja encontrar tudo pronto em sua vida. Em outros momentos, noto que me omito porque me sinto incapaz de realizar os sonhos que acalanto em minha alma. Acredito que o complexo de inferioridade seja o meu maior adversário. Porém, querido mestre, analisando sua vida e mensagem, aprendi que não tentar é mais sofrido do que tentar e não dar certo. Porque errando e aprendendo, chegarei aos meus objetivos, e não realizando jamais,
sairei do lugar sofrido onde me encontro. Auxilia-me, amigo Jesus, a não ser uma figueira sem frutos. Eu sei que tenho tantas coisas boas dentro de mim. Por isso, ajude-me a perder o medo, a preguiça e a sensação de que não sou capaz. Ajude-me a confiar em Deus e a confiar em mim mesmo. E, sobretudo, auxilia-me a entender que sou como uma estrela, ainda que pequena, e que, como toda estrela, devo fazer brilhar a minha luz. Que assim seja.